E você sabe o que é a cabotagem? Pois é o serviço de entrega de produtos por navios contêineres pela costa brasileira. Mas o que isso interessa aqui ao Rio? Um projeto de lei que corre no Senado pode trazer mais competitividade para esse setor e alavancar o movimento nos 3 portos do Rio e criar empregos. E quem traz mais detalhes para a gente é a Natasha Franco. Pois é, Yasmin, e para explicar um pouco a importância do setor e de desenvolvimento também desse setor, tanto para o Brasil quanto aqui para o Rio de Janeiro, a gente convidou o diretor executivo da ABAC, a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, Luiz Rezando, para conversar um pouco com a gente. Luiz, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui presente e falar um pouquinho de cabotagem aqui com vocês. E é isso que eu vou começar perguntando exatamente isso. Muita gente não tem ideia do que é cabotagem, mas na verdade a cabotagem é responsável pela chegada de grandes coisas dentro da nossa casa, né? Perfeito, correto. A cabotagem transporta o material para o consumo da população brasileira. Então transportamos na cabotagem o combustível, para que todo mundo usa nos carros, transportamos o arroz, o feijão, os móveis, as televisões, as motocicletas, tudo transportado pelos navios da cabotagem do qual nós operamos. E é bom explicar que a cabotagem, na verdade, é esse serviço marítimo que acontece dentro do país, não é? Não é importação e exportação, são os barcos que circulam nos portos brasileiros, né? Sim, correto, são embarcações brasileiras, de bandeira brasileira, que trafegam entre portos brasileiros apenas, né? E aí é extremamente importante a questão da cabotagem, porque existe ali um tráfego enorme de produtos, mas também acaba trazendo um tráfego enorme de, por exemplo, impostos, porque cada vez que um navio encosta, você tem dinheiro chegando a esses portos e automaticamente a esses estados. Correto. Né? Cada estado, com seus portos, como o Rio de Janeiro, o Porto do Açu, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Itaguaí, onde operam navios da cabotagem, eles acabam gerando o imposto, seja o ICMS, os impostos federais também, mas aqui para o estado há à medida que aumenta a quantidade de operações de cabotagem, é mais recolhimento de impostos no estado que a gente está operando. Tem um projeto de lei, apelidado de BR do Mar, que ele é um pouquinho mais que somente um programa BR do Mar, que tenta adotar medidas para que hajam mais empresas, para que empresas operem maior quantidade de navios e que ofereçam maior quantidade de serviços aos usuários da cabotagem, usuários de todo tipo, sejam grandes empresas ou pequenas empresas que demandem o transporte entre portos brasileiros. Como é que funciona hoje? Qual é a diferença entre o que a gente tem hoje e o que está sendo discutido no Senado? Quando a gente fala em BR do Mar, é realmente para fazer um paralelo às rodovias, né? A BR que não precisa ali de tapa-buraco, não precisa de manutenção, ela está pronta para ser navegada, né? Exatamente, a estrada está pronta, né? A BR do Mar não precisa de asfalto, não precisa de recapeamento, não precisa de viaduto, não precisa de nada, está pronta. A gente precisa ter o navio para fazer esse transporte. Então, o programa BR do Mar, ele vem que também tem a intenção de baratear o custo da cabotagem, ele vem então com essa ideia de permitir que navios estrangeiros possam ser afretados, alugados por empresas brasileiras de navegação que tenham navios próprios aqui, numa determinada proporcionalidade a ser definida, para operar aqui na cabotagem. Os navios estrangeiros, eles têm um custo operacional menor. Então, isso daí acaba diminuindo o custo do serviço que nós vamos vender aos nossos clientes. A cabotagem operando com a multimodalidade, nós entramos no território, né? Fazendo o transporte que nós chamamos porta a porta. Então, nós pegamos carga do interior de Minas Gerais e levamos para onde não lá tem para o mar, Ceará, né? Que não tem mar, Minas Gerais não tem mar, mas nós atendemos. Então, nós assumimos o compromisso lá com o usuário da cabotagem, usuário lá no interior do estado, eu pego a carga dele, nós pegamos a carga dele, nos responsabilizamos em trazer até o porto, cuidar de toda a burocracia para embarque no navio, levar até o próximo porto, mais próximo de onde é o destino, e de lá desembaraçar toda essa carga para levar até o destino final dele. Pegar um caminhão vindo de Manaus para o Rio de Janeiro, assim sucessivamente, você tem outros riscos. Você tem o caminhoneiro tendo que circular, dormir fora de casa por muito tempo, e na cabotagem você tem uma grande equipe ali dentro, não é isso? Correto. Esse que é um problema muito sério. A cabotagem ela é mais lenta
que um caminhão. Um caminhão faz uma viagem que a cabotagem faz em 4 dias, às vezes ele faz em 2 dias. Entretanto, o caminhão é um motorista só que vai ter que dormir, parar em postos de parada, que nem sempre são adequados, infelizmente. Corre o risco da segurança, assaltos, roubos, acidentes, estradas às vezes esburacadas, enquanto que a cabotagem, o navio colocou a carga no navio, é uma equipe de tripulantes que está trabalhando 24 horas por dia, fazendo com que a carga chegue sem nenhuma avaria, sem nenhum, os riscos, o índice de roubos na cabotagem é 0, não temos isso daí, então isso daí garante mais segurança e mais confiabilidade dos serviços para o usuário da cabotagem. Quando a gente fala muito em Rio de Janeiro, a gente fala de 3 portos significativos. A gente estava conversando antes em relação ao Porto do Açu, o quanto o aumento dessa competitividade pode ampliar até o serviço ali, já que a ligação com Minas seria mais fácil, não é isso? Isso. O Porto do Açu é um projeto ainda que está bastante em desenvolvimento, né? Então hoje ainda nós não estamos começando as primeiras operações de cabotagem no Porto do Açu, ainda que ele já opere com um outro tipo de atividade, que é a de questão de petróleo, transferência de petróleo, que é produzido nas plataformas e depois é passado para outros navios maiores para exportação, ele já faz isso daí, mas operações de cabotagem está sendo uma novidade. Começou agora em junho do ano passado, uma operação com uma embarcação que transporta cerca de 500 containers para alimentar o Porto de Santos e do Rio de Janeiro, fazendo então uma ligação com os navios maiores que vão levar esta carga para outros portos. E o Porto do Açu, pela sua localização e sua proximidade, ele é um grande porto que pode avançar em termos além de grande parte do Rio de Janeiro aqui, mas também até o Espírito Santo e no interior, indo para o interior, Minas Gerais e talvez até alguma coisa na Bahia. Aí o pessoal lá do Porto certamente já estudou bastante isso aí, como é que ele vai roubar essa carga. E aí exatamente entra aí a BR do Mar para isso. Se você começa a conseguir cargas de Minas Gerais que tem destino, eu estou apenas exemplificando, mas que tem destino Ceará, por exemplo, né? Então começa a ver, então aqui tem um volume suficiente. Antes eu estava fazendo com essa embarcação que pegava a carga no Açu e levava para Santos e depois ia para o Ceará. Não, agora eu vou pegar a carga, já tem volume suficiente, então eu já passo a ter um navio que vai pegar a carga no Açu e vai levar para o Ceará. Não vai precisar mais fazer essa parada intermediária. E é isso que eu acho que é importante a gente falar, é que a BR do Mar fala muito nessa coisa do aluguel, e a gente fala de aluguel de frota estrangeira, mas a gente fala em empregabilidade brasileira, né? Você Correto. vai ter ali não apenas o aluguel daquela embarcação, mas você vai ter que empregar pessoas do Brasil também nessas embarcações estrangeiras. Correto. Muito claro, né, que a gente não pode gerar uma nova atividade deixando apenas a entrega aos estrangeiros, porque o mercado da cabotagem é muito bom. Os estrangeiros estão de olho aqui na cabotagem. Então, é importante que a gente também possa trazer os navios estrangeiros, na bandeira estrangeira, que tem um custo operacional mais baixo, mas a gente também tem que gerar alguns postos de trabalho. E aí esse é um ponto polêmico do projeto de lei, porque eles colocaram uma quantidade de trabalhadores brasileiros que está muito alto e que está inviabilizando, não sendo atrativo o uso do programa BR do Mar. Porque hoje existem embarcações estrangeiras operando aqui na cabotagem, sob demanda, e elas não geram nenhum emprego. A BR do Mar já passou pela Câmara, já foi aprovada, agora está no Senado para ainda ter uma discussão em relação a isso, ainda muita discussão para fazer, mas é importante a gente falar um pouco desse setor. Luiz, eu queria agradecer muito a sua entrevista, explicando um pouco do que é a cabotagem. A gente às vezes recebe a televisão em casa e não tem ideia de onde ela veio de um navio, de um container e desse setor que é tão importante para escoar a produção nacional. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse segmento que é muito pouco conhecido, infelizmente, mas muito importante para o Brasil, que tem uma costa de mais de 8.500 quilômetros de extensão.